Olá, comerciários e comerciárias. Eu sou Josinete Fonseca, diretora dos Sindicatos Comerciários. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos abordar um tema muito importante, que é o Dia da Consciência Negra, celebrado hoje, 20 de novembro. Está conosco hoje nosso companheiro Amaral, que vai estar conosco nesse bate-papo. E também, pessoal, a presença, a nossa convidada da nossa deputada federal, Jaqueline Rocha. Seja bem-vindo, Jaque. Você é uma grande defensora do direito da classe trabalhadora e da igualdade racial. Olá, seguidores e seguidoras. Muito obrigado, Josi, por me convidar, por estar aqui com você nesse dia maravilhoso, que é o Dia da Consciência Negra. Muito bem, estamos aqui hoje com a convidada especialíssima, minha deputada federal, Jaque Rocha. Prazer, uma honra estar com você, querida. Muito obrigada por essa recepção calorosa, Josinete, em seu nome eu cumprimento aqui toda a diretoria do Sindicatos Comerciários, uma categoria de luta, meu querido amigo e companheiro Amaral, também é muito bom estar aqui dividindo essa mesa com vocês no nosso 20 de novembro, celebrando a consciência negra. Para começar, acho que podemos resgatar a história do Zumbi dos Palmares. Fala um pouco do Zumbi para a gente, a história dele de luta, pelo fim da escravidão e da liberdade do povo negro. Olha, Josi, falando um pouquinho, né, sobre o Dia da Consciência Negra, que surge, né, com esse movimento do Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Hoje ainda tem esse local, que é considerado um local sagrado pelo nosso povo negro. A história de Zumbi é uma história que se confunde com a de tantos trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque uma pessoa que teve que atravessar o Atlântico e chegando aqui no Brasil, ela foi escravizada. E ao formar o Quilombo, ao construir uma revolta desses trabalhadores por direitos, porque saíram dali escravizados, é onde constrói o que é a grande referência no nosso país, o Quilombo de Palmares, no estado de Alagoas, lá na Serra da Barriga. Então, a história de Zumbi, ela poderia ser a história do João, do Pedro, da Maria dos dias de hoje, que sai todo dia para poder trabalhar, para lutar, que tem os seus direitos cerceados e que muitas vezes precisa se organizar, como o sindicato se organiza, para defender a luta dos trabalhadores. Portanto, a gente tem que dar um viva a esses quilombos, que se naquela época o Quilombo dos Palmares era onde os escravos, né, se refugiavam para encontrar apoio, acolhimento, fazer a resistência e luta, os nossos sindicatos são um pouco assim também. São os nossos quilombos de direitos, porque cada dirigente do movimento sindical é um porta-voz da emancipação, da libertação, para que aquele trabalhador, aquela trabalhadora não continue sofrendo as agressões, seja as agressões físicas, como nós temos visto até nos dias de hoje, o trabalho análogo à escravidão, como também a escravidão do assédio moral, do assédio sexual, de todas as formas de opressão que acontecem no universo do mundo do trabalho. E aí tem um termo que a gente usa até hoje, né? Porque quando a gente fala de Zumbi, que foi um desses líderes do movimento, em que, inclusive, eu tive a oportunidade de ser uma das autoras que transformou o 20 de novembro em feriado nacional. Então, para vocês que acompanham a gente, o 20 de novembro, hoje no Brasil, é feriado nacional. Sou coautora desta lei com muito orgulho. Então, chegando na Câmara, por entender que não se trata apenas de um dia de feriado ou dia de descanso. A gente tem tantos heróis e heroínas, mas falar de um herói negro aonde mais de 12 milhões de pessoas atravessaram o Atlântico escravizadas e vieram como mão de obra para o nosso país, para servir aos grandes senhores. Então, o nosso passado ele é muito cruel. Então, até os dias de hoje, a gente sente, né? Amaral sabe, porque ele é de São Mateus. São Mateus foi o último estado brasileiro a receber um navio negreiro clandestino com pessoas escravizadas depois, inclusive, de 88. Então, o nosso Espírito Santo, quando a gente fala da história escravocrata do nosso país, de mais de 300 anos atrás, nós estamos falando não somente de lei como Lei Áurea, como o processo, mas que os negros e negras,
eles não vieram para cá, tipo, comprando uma passagem, vou sair do meu país e quero conhecer o Brasil. Não foi assim. Foram pessoas capturadas, escravizadas, centenas de famílias, milhões de pessoas que tiveram que atravessar o Atlântico nesse lugar. Portanto, a gente tem uma outra ótica que a gente coloca, Josi, que o próprio Oceano Atlântico é o maior cemitério do mundo. Porque essas pessoas, muitas delas não resistiam chegar até aqui. Então, quando chegavam até aqui, eram transformadas em pessoas escravizadas. Sejam elas matemáticos, engenheiros, pessoas que sabiam lidar com a terra, com a natureza, como foi na Corrida do Ouro, como foi a construção dessas grandes cidades. Então, o nosso povo negro é protagonista do Brasil, é protagonista juntamente com os povos originários, juntamente com os povos indígenas. Então, a história de Zumbi, ela é uma síntese. Eu poderia falar que ele era um líder de um quilombo, que foi brutalmente assassinado numa revolta, mas eu prefiro falar de Zumbi como um líder que inspira a gente todo dia a buscar direitos, né? Porque é essa história também que a gente precisa contar a partir das leis que a gente aprova, a partir do olhar que a gente traz no dia a dia. Por isso que a gente fala, viva Zumbi, viva Palmares, viva Dandara e tantas outras, né? E viva Zacimbagaba, né? A nossa princesa guerreira aqui do Espírito Santo, Chico Prego, Constância de Angola, Benedito Meia-Légua e tantos outros que constroem a história do povo negro no Espírito Santo e no Brasil. Pois é. Deputada, você foi a primeira candidata, né? Foi eleita do nosso Estado do Espírito Santo como mulher negra, faz parte da bancada negra, coordena a bancada feminina. Fala um pouco dessa luta da inserção da mulher, né? Como geral, que a maioria da parte das mulheres são negras no mercado de trabalho. A história de luta dentro da sociedade, das políticas públicas e dentro dos sindicatos. Olha, primeiro eu tenho muito, muito orgulho de dizer que eu sou uma comerciária, né? Eu venho de Colatina, trabalhei no comércio há muito tempo, então para você comerciário e comerciária que nos acompanham, eu tenho muita alegria de fazer parte, porque foi nesse sindicato que me despertou a consciência política, né? Eu me lembro muito das assembleias, das reuniões na sede do sindicato, conversando com vocês, a Josinete, eu até lembrava aqui, 17 anos de idade, tocando violão, participando das assembleias, lutando para que o comércio não abrisse ao dia dos domingos, né? Uma grande luta, deputada. Uma grande luta nossa, né? Para não abrir o comércio aos domingos, por entender que a gente tinha que ter tempo para a família, ter tempo para poder estudar. Então, eu sou formada nessa luta, né? O movimento sindical me desperta a necessidade de procurar um partido político e me organizar politicamente, né? Porque eu sempre entendi que, para além de trabalhadores, a política é ferramenta de transformação. Então, eu estou há 26 anos filiada a um único partido político, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Que é o PT. Fiz essa luta dentro do movimento sindical, do movimento social. Me lembro muito da gente fazer o ciclo de mulheres, né? De conversar com as Estadual mulheres. De mulheres, as rodas de conversa para disseminar os acordos coletivos, as conquistas, porque hoje a gente fala do auxílio creche, hoje a gente fala que o sindicato já conquistou o plano odontológico, hoje a gente fala que já tem a conquista do salário família, mas se não fosse o movimento sindical e essa organização, vários direitos da classe trabalhadora, como a gente está lutando agora pelo fim da escala 6x1, não seria possível conquistar. Então, nessa minha trajetória, eu fui candidata a governadora em 2018, fiquei em 3º lugar, depois fui candidata a vice-prefeita em Vitória, saindo de Colatina, vindo para Vitória. Levamos uma eleição para o 2º turno com muita alegria. Presidi o PT durante 5 anos, né, saindo de 20 mil filiações para mais de 40 mil filiações, porque eu acho que a organização tem que estar próxima das bases. E com isso também, claro, né, um trabalho de anos e de décadas, eu diria, junto com o apoio de vocês, consegui ser eleita a primeira deputada federal mulher negra da classe trabalhadora, né? E isso para mim é sempre um motivo de orgulho, né? Por isso que eu sempre agradeço a oportunidade que eu venho de reencontrá-los, porque vocês, como dirigentes,
Vocês não estão vendo, que estão acompanhando, mas tem o nosso querido Jean também, que está ali, está por trás das câmeras. Mas vocês são a expressão de tudo aquilo que eu acredito de levar a voz e os direitos dos trabalhadores. Então, ser mulher negra na política, nesse espaço de representação, é também buscar um pouquinho da justiça social que a gente tanto luta. Pois é, tem toda uma trajetória de luta, né, no movimento, tanto sindical quanto no movimento negro, participação aí, né, diretamente no Partido dos Trabalhadores. Mas, deputada, eu gostaria também de saber como que foi essa participação da criação, né, de 2 projetos de lei, que é o dia do feriado, né, 20 de novembro, e a igualdade salarial. Você pode nos contar como que foi esse processo? É muito importante, né? Eu acho que quando a gente fala do 20 de novembro, ele surge porque a partir do momento que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem uma decisão sobre as candidaturas negras, a busca do financiamento público, o incentivo das mulheres na política, nós chegamos na Câmara e falamos, olha, independente do partido que você faz parte, a nossa condição, por exemplo, a minha condição de ser mulher e negra, ela não muda. Você pode mudar para qualquer tipo de sigla, mas essa condição ela não muda, né? Você sempre vai ser uma pessoa negra, no caso, também sendo mulher. Esse foi o princípio da gente conversar com vários partidos políticos e conseguir, uma forma inédita, né? A gente está falando de 37 anos da nossa Constituição Federal, conseguir de forma inédita aprovar a criação da bancada negra na Câmara. Então, isso foi uma conquista muito, mas muito, muito, muito grande, porque a partir daí a gente tem projetos que são específicos, seja de valorização do trabalho, seja relativo à saúde, porque a saúde da população negra ela é diferenciada não só pelas questões genéticas que a gente traz no nosso corpo e na nossa ancestralidade, mas também quando a gente olha a promoção de direitos. Então, a gente que aprovou essa semana a isenção do imposto de renda de 5 mil, a gente sabe que essa isenção do imposto de renda de 5 mil vai beneficiar quem? Principalmente os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Então, nós fizemos questão de colocar lá o orçamento na perspectiva de gênero e raça. Quando a gente aprova a isenção dos itens da cesta básica do imposto de renda, a gente também coloca essa perspectiva. E a lei da igualdade salarial, Amaral, você sabe muito bem, Josi, sim, que é uma luta, que eu diria quase uma luta secular. Ela está ancorada na nossa consolidação das leis trabalhistas de 1946. E por mais que tivesse expresso depois na Constituição de 88, muitos não queriam cumprir. Então, o que nós trouxemos foi uma iniciativa do Poder Executivo, e aí, assim, agradeço muito a confiança do presidente Lula, porque era o meu primeiro mandato, ao me escolher como relatora desse projeto, ele conhece a minha trajetória construída junto com vocês, então, não só me senti muito lisonjeada por receber essa confiança do presidente Lula, mas também senti o peso da responsabilidade de vir da categoria de trabalhadores e trabalhadoras e fazer o melhor relatório que a gente pudesse para ter essa representação, essa valorização das mulheres trabalhadoras. E no último relatório publicado pelo Ministério do Trabalho, o estado mais desigual na comparação das mulheres e homens que têm a mesma função, que fazem o mesmo trabalho, que estão no mesmo local, o estado mais desigual, aonde essa mulher, por ser negra, pode receber até 46% menos que o homem, é o estado do Espírito Santo. Então, por exemplo, se você teria, vou falar aqui hipoteticamente, o valor de R$1.000 para você ser uma entrevistadora, um homem fazendo o papel de entrevistador, eu, por ser mulher negra, eu receberia em torno de 540, ou seja, R$460 a menos só pelo fato injusto, de ser mulher. Então, é essa realidade que essa lei tenta corrigir, estabelecer a transparência dos relatórios, as empresas que devem publicar os relatórios de transparência salarial e também fortalecer as convenções coletivas, né? A gente aprovou também, Josi, essa semana, os 2 dias da licença menstrual, aprovamos a licença paternidade de 20 dias, e esse é um trabalho
que nós temos feito, e eu falo nós porque nós estamos juntos nessa luta, nunca estou sozinha, sempre estou com vocês, que é justamente tudo aquilo que eu aprendi no movimento sindical, para a gente poder garantir em lei, para a gente poder avançar. Não conseguimos os 5 dias da licença menstrual, mas conseguimos 2 dias da licença menstrual. Não conseguimos os 30 dias da licença paternidade, mas conseguimos aí 20 dias da licença paternidade. E agora a gente vai aí construindo as nossas novas lutas. Então, tenho muito orgulho de ser a relatora da Lei de Igualdade Salarial e Remuneratória, que dá direito às mulheres brasileiras, sobretudo às mulheres negras. Ainda nesse gancho, deputado, eu quero perguntar à senhora, a senhora deve ter tido muita dificuldade por ser uma deputada primeiro mandato, uma polarização política muito grande no nosso país. Defender pautas como estas não deve ser fácil. Fala para os nossos seguidores, as nossas seguidoras, como que é isso? Pois nós vemos aqui que essa questão aí do Zumbi dos Palmares virar de Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, isso começou lá em 1971 e depois, em 2003, foi até... 54 anos. Né? 54 anos. Depois, em 2003, foi feito novamente. Em 2009, eles pegaram e engavetaram novamente. A senhora, com tanta força, muita pujança, conseguiu, em luta, e claro, com o apoio do sindicato, o apoio de todos os trabalhadores e trabalhadoras, transformar esse dia, que é muito importante, não só esse dia, como esses outros que a senhora fala também, mas fala para nossos seguidores a dificuldade que é fazer esse trabalho lá na Câmara, a senhora, pessoa preta, dentro dessa polarização que o Brasil hoje vive isso. E o que nós podemos fazer para melhorar essa relação? Olha, essa correlação de força. O que você falou, Amaral, é uma grande verdade. Lá é uma casa polarizada, cada pessoa com suas convicções, seus posicionamentos. Quem acompanha a política sabe, tem torcida, é como se fosse um Fla-Flu, é como se fosse o Grêmio e o Inter, é como se fosse o Cruzeiro e o Galo, né, o Atlético Mineiro. Então, o Vasco você Flamengo, tem o Vasco e o Flamengo. Nossa, então, ali dentro... Mas eu compreendi uma outra coisa, que assim, a gente não faz nada sozinho. Acho que a política, você não pode ter vaidade, porque a gente não está inventando a roda. Então, é claro que quando a gente chega lá dentro, tem projetos de leis de muito tempo, tem vários autores, e a gente tem que respeitar a propriedade intelectual de quem foi a primeira pessoa a protocolar um projeto de lei. O que a gente precisa fazer é ter construção coletiva. É ter condição de diálogo, é saber até onde a gente vai. E entender, Amaral, que ali, assim, para mim é uma lição todos os dias. A Câmara é uma casa de construção de texto. Por isso que eu estou falando com vocês. Nós não conseguimos 30 dias para licença paternidade, mas nós conseguimos 20. Nós não conseguimos os 5 dias da licença menstrual, conseguimos 12. Mas a consciência negra, ela era algo que estava devendo ao Brasil. Não era, então, assim, não é uma pauta somente da Jaque. O que nós fizemos lá foi aglutinar e convencer todas as pessoas de que é uma pauta do Brasil. É uma pauta de todo negro e negra brasileira que sabe que a nossa sociedade foi construída como parte desse processo de colonização e de escravização. Eu fico assim, pensando muito quando a gente fala, por exemplo, da categoria comerciária. A gente vê, por exemplo, pessoas sendo levadas para banheiros de supermercado para serem revistadas e sofrerem violências, ou um entregador de aplicativo que é chicoteado, ou até mesmo uma professora que precisa despir a roupa toda dentro de um espaço porque é suspeita de ter roubado alimento. Então, esse racismo nosso que é estrutural, e aí eu quero chamar a atenção, Josi, para duas coisas assim. Eu estava aqui nas anotações, quando vocês vão falar sobre zumbi, sobre essa parte, principalmente da consciência negra. Para quem está nos acompanhando, tem coisas que não são... A gente precisa atualizar e a gente precisa fortalecer a memória histórica do Brasil. Existia uma lei, antes da Lei Áurea, que começaram várias leis abolicionistas, né? Mas tinha uma que se chamava Lei do Ventre Livre. O que era a Lei do Ventre Livre, Amaral? A Lei do Ventre Livre é o seguinte: uma mulher escravizada, ela foi escravizada, ela está grávida. Quando ela tem aquele filho, a lei falava que o filho era livre.
Porém, a mulher continuava escrava. Só que essa criança, ela ficava em posse do senhor de engenho até os 8 anos de idade. Então, assim, primeiro, a mãe não era livre. Como que uma criança com 1 dia de vida é livre? Ela não é. Então, é uma coisa muito complexa. Aí, depois que ela passava dos 8 anos de idade, até os 21, ela tinha que ficar naquela propriedade. Aí, depois do 21, ela poderia ser considerada livre. É claro que até ela completar o 21, veio a lei de 88 e tal. E a outra lei que a gente teve foi a lei do sexagenário. O que é a lei do sexagenário? A lei do sexagenário era, se você suportasse a sua jornada exaustiva de trabalho, se você suportasse todo o açoite, toda a violência que você sofresse, porque a média de idade das pessoas que morriam no processo de escravização era abaixo de 45 anos. Então, se você suportasse toda essa violência e chegasse aos 60 anos de idade, você seria considerado um cidadão livre depois de 60. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o racismo no Brasil, ele foi estruturado dentro de lei. As leis foram fazendo leis que o próprio racismo, ele foi colocando dentro da lei o seguinte, olha, você é livre, mas seu filho é livre, mas você não é. Mas seu filho não pode ser livre até os 21. A lei do sexagenário é a mesma coisa da lei que a gente teve da reforma da Previdência com os aposentados. Então, quando a gente fala o fim da escala 6x1, é exatamente o que a gente está remontando agora. Então, as pessoas precisam compreender que defender o fim da escala 6x1 é defender uma libertação que os nossos antepassados não conseguiram, que é ter tempo para a criança. Hoje, qual é a mãe que está na escala 6x1 que consegue realmente ter tempo para a família, ter tempo para a criança? Qual é a pessoa, por exemplo, como a gente está vendo agora, com uma tal de liberação econômica, defendendo, sabe, eu vejo políticos defendendo o liberalismo a qualquer custo, e as pessoas com 70 anos que não conseguem se aposentar, que não conseguiram sequer ter um salário mínimo para sobreviver. E aí criticam os programas do governo federal, aí criticam os programas de assistência do governo federal. Então, quando a gente fala que o racismo no Brasil, ele é estrutural, é porque toda a nossa condição hoje, ela foi baseada para que a gente excluíssem as pessoas. Depois que você fazia 60 anos, se você chegasse a vir, para onde que você ia? Qual era a casa que você tinha? Qual é a terra que você tinha? O que você ia fazer? Desprovido de tudo, né? Você continuava o processo de escravização. Então, assim, imagina, quando eu vejo essa lei do ventre livre, Josi, ela é muito cruel. Porque o próprio processo que a gente teve de você ter essas crianças, eu fico pensando, por exemplo, que nesse sentido, todas as nossas mulheres antepassadas, elas eram encarceradas. Elas viviam em cárcere. E aí, todos nós, de certa forma, somos filhos e filhas desse cárcere. Então, pautar o fim da escala 6x1 hoje é mais do que uma lei abolicionista. É uma lei para poder representar um dos aspectos do fim do racismo estrutural que a gente vive no Brasil. Nós temos direito a ter salário digno, nós temos direito a ter casa, nós temos direito a ter condições de criar as crianças, a gente precisa ter condições a ter saúde digna, até porque toda essa riqueza veio desse processo de escravização das pessoas negras e também das pessoas indígenas. Então, assim, Amaral, lá é uma casa de construção de texto, tem que ter muito argumento, a gente tem que estar sempre dialogando, mas uma coisa que eu falo para você, dialogar, a gente pode dialogar sobre tudo, mas o posicionamento e o lado certo da história tem que saber, o cidadão que sabe qual é a classe que ele pertence, como nós sabemos a qual classe pertence os sindicatos hoje, não trai a sua consciência para essa corrupção, não trai a sua consciência para essas vantagens, que são vantagens momentâneas. A gente passa, mas o legado que eu quero deixar na política é um legado que as pessoas possam olhar e se orgulhar das leis que a gente aprovou, das leis que a gente fez para o Brasil. Penso, deputada, também que quando você observa lá
a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, ela não traz com essa abolição políticas públicas para que essas pessoas livres pudessem tocar a sua vida. Foi, entre aspas, assim, uma absolvição que praticamente ela não trouxe as políticas públicas para atender esse povo. Então, o nosso público está carente de saber um pouco mais sobre isso. A senhora tem como falar para nós? Eu compararia essa lei, por exemplo, 13 de maio de 88 teve a abolição. O que a gente fez dia 14? O que aconteceu no dia 14 de maio? E, para comparar o 14 de maio, para as pessoas entenderem, é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi feita uma invenção de que o trabalhador ia negociar direto com o patrão. E o que nós vimos nesse processo é que não tem como o trabalhador, se não estiver organizado em termos de sindicato, coletivo, né, fazer isso. Portanto, para todos vocês que estão aí acompanhando a gente na Consciência Negra, saibam que a nossa força é coletiva, a nossa força é ancestral. E temos que valorizar as mulheres negras, os homens negros que continuam na luta por mais democracia e por um Brasil fortalecido. Deputada Jaque Rocha, você no início da sua fala, você remeteu a São Mateus como o último município a receber os navios negreiros. E nós temos uma programação bacana para esses dias lá em São Mateus, lá na Igreja São Benedito, sim, que vai ser debatido do dia 15 até o dia 22, a questão da consciência negra. Você conhece muito bem aquilo ali. São Mateus é o berço do debate. São Mateus é assim, uma cidade ímpar nesse debate. O que a senhora teria a dizer para o povo mateense com relação a essa data em especial? Olha, Amaral, primeiro que quando você fala de São Mateus, é sempre assim, memória afetiva, carnavais que eu passei em Guriri. Bacana, né? E é uma cidade linda, né? A gente chega ali naquele porto e penso que todo capixaba, toda pessoa do Espírito Santo e do Brasil, obviamente, mas todo capixaba deveria ir lá no porto, conhecer a história do porto, conhecer a história do Rio Cricaré, conhecer a história de Zacimbagaba, Constância de Angola. Porque ali, inclusive, a gente tem uma região, Linhares, São Mateus, Canção da Barra, que são as comunidades remanescentes do Quilombo, onde as comunidades tradicionais mantêm a tradição dos nossos antepassados e da nossa ancestralidade. E que ali também tem um conflito muito grande, porque as grandes empresas, o setor que diz que é o setor improdutivo do Estado do Espírito Santo, chega ali, instala a empresa e fala, essa terra é minha. Sendo que essas pessoas estavam aí desde séculos e séculos e séculos passados, né? Então, sempre é uma luta muito grande, a luta pela terra, a luta pelo território e a luta pela permanência da cultura. Então, eu estava lá esse final de semana fazendo um trabalho belíssimo. Em Linharinho, não é isso? Em Linharinho, na comunidade de Linharinho, com as mulheres da comunidade quilombola chamada Voe Borboleta, um projeto muito bacana que tem o foco na atenção da saúde mental, porque não é uma violência do ponto de vista apenas do dia a dia que é exposta em relação ao racismo. A gente fala também sobre a questão do próprio racismo ambiental e estrutural que as comunidades tradicionais passam. Porque, Josi, imagina você viveu, a sua avó viveu, a sua mãe viveu, a sua bisavó, a sua tataravó viveu ali naquelas terras, assentou a sua família e você é ameaçado a todo momento de ser despejado porque uma grande empresa quer tomar o lugar que você mora. E ali você cria as suas crianças, ali você passa a sua cultura. Ali a gente tem a cultura da farinha, da tapioca, do bijo molhado, do congo, do jongo, que espalhou para todo o estado do Espírito Santo. Então, é uma memória que a gente precisa preservar. Então, o nosso mandato está muito atuante na proteção das culturas e dessas comunidades tradicionais. Tanto é que São Mateus, neste 20 de novembro, né, a capital do Espírito Santo, é transferida para São Mateus pela representatividade, algo que todo capixaba deve saber, a importância de São Mateus para a história do nosso estado e também para a história do nosso Brasil.
Foi uma pena eu não ter podido participar com você naquele debate da Fiocruz em Linharinho. O Linharinho foi bacana, eu acredito. Eu fiquei muito chateado de não ter podido participar, mas hoje, 20 de novembro, a gente está relembrando esses momentos, são momentos especiais. É um trabalho bacana que está sendo feito através da Fiocruz, resgate, com um trabalho excepcional. Espero que esse mandato continue, para a gente continuar esse trabalho com os povos tradicionais da nossa região. São Mateus te abraça, eu penso que... eu espero que os nossos, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, também compreendam como que é inteligente fazer um debate desse com você. Eu estou aqui muito satisfeito de estar nesta mesa contigo, fazendo esse debate hoje. Muito obrigada, Amaral. Muito obrigada, e a gente está junto. A caminhada só se fortalece. E pode preparar, viu, São Mateus e região, e todo o estado do Espírito Santo. Vale lembrar também que não tem quilombo, né, e comunidades remanescentes de quilombo só no norte do estado. Uhum. Nós temos em Presidente Kennedy, a gente tem em Anchieta, nós temos Itapemirim, a gente tem Monte Alegre, né, que é uma referência, e aqui eu cito o nome da nossa querida Dona Maria Laurinda, que é um ícone da nossa comunidade remanescente de quilombo e da cultura popular capixaba também, que é em Monte Alegre, pertinho ali da região central de Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso, Muqui. Ou seja, nós sabemos que o território do estado do Espírito Santo é um território sagrado dessas comunidades, e a gente precisa construir políticas públicas para que elas sejam fortalecidas e passando essa cultura adiante. Eu até, sim, me convido, né, a participar mais dessas comunidades, fazer a visita lá em São Mateus, é rica, né, na questão cultural dos nossos ancestrais, né. Deputada, a senhora, né, nos deu uma aula. Nós gostaríamos que ficasse mais e mais horas aqui te ouvindo. Mas, assim, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como podemos transformar o discurso antirracista na prática do cotidiano? Ou seja, nas empresas, nos sindicatos, nas políticas públicas? Olha, Josi, a sua pergunta ela é fundamental, porque tem até uma companheira nossa que fala, né? Não pode não só ser... não pode só não combater o racismo, a gente tem que ter uma construção de mentalidade antirracista. E o antirracismo, a gente precisa trazer as pessoas não negras para compreender o nosso lado. Os dados são muito alarmantes quando a gente fala que o primeiro espaço que as crianças sofrem o racismo é na escola. Isso por não compreender a diversidade. Então, muitas vezes, a gente já fica numa condição, desde pequeno, muito vulnerável, porque é passado para aquelas crianças. Olha, a cor da pele, o cabelo, da onde você vem, o bairro que você mora, toda essa construção que é carregada e que vai levando para a vida adulta. Então, nós precisamos efetivamente ter uma educação mais inclusiva, antirracista, não sexista, para que a gente possa cortar efetivamente esse ciclo do racismo estrutural que nós vivenciamos todos os dias no nosso país. Quando eu falo de combater o racismo nas empresas, tem algo que muita gente fala sobre letramento racial, né? E a gente falava um pouquinho aqui no bastidor, a necessidade de letramento racial, expressões que a gente não pode estar utilizando mais no dia a dia. Tanto que nós aprovamos legislações que equipara injúria racial ao crime de racismo. E o crime de racismo ele é passível de 3 anos de reclusão. Né? Então, antigamente, você ir para uma rede social, você xingar uma pessoa, como o Vinícius Júnior é xingado o tempo todo. E aí a gente vê pessoas como o Lewis Hamilton, né? O maior campeão da Fórmula 1, ele sofre racismo pelo fato de ser negro. Então, não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa a origem que você venha, não interessa a sua conta bancária. Quando chega o racismo, o que você chega primeiro é a sua cor e o seu estereótipo. Então, você sofre o racismo pela sua imagem e pelo que a sua imagem está falando ali naquele momento. E isso é o que a gente precisa desconstruir, ter uma mentalidade desconstruída, desconstruir e construir uma sociedade antirracista. Eu falava até com a Natália, que está aqui no bastidor aqui com a gente.
falava, olha, há mais ou menos 15 anos atrás a gente não tinha tanta linha de cosméticos para mulheres negras como a gente vê agora. A gente não tinha tantas coisas voltadas para beleza negra como a gente vê agora. Então, é muito legal hoje a gente ver as crianças desde cedo se apropriando disso, de algo cultural, da própria essência, compreendendo que isso faz parte da onde veio, da onde vêm os antepassados. E nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial, aprovamos a Lei 10.639, que fala, né, sobre o que é combater o racismo, principalmente nas escolas. Então, desconstruir isso é algo extremamente necessário. Mas o que nós precisamos também, quando a gente fala desse processo de construir uma mentalidade antirracista, é, sobretudo, o poder dessa opressão. Por isso que eu volto em dizer, o fim da escala 6x1, ela é uma agenda abolicionista. Para você, comerciário e comerciária que está vendo a gente, ou de qualquer outra categoria, você sabe que a sua jornada de trabalho, ela existe hoje, porque no passado, as pessoas que eram escravizadas, elas tinham que trabalhar indiscriminadamente. E quando elas eram demitidas, elas não tinham direito a absolutamente nada. Então, esse processo que a gente tem hoje, de jornada de 44 horas semanais, ou 40 horas semanais, uma jornada de descanso para almoço, alguns benefícios que nós temos, isso foi conquistado com muita luta. Então, o sindicato foi protagonista. Isso já é uma consciência antirracista, já traz o debate, porque é um debate do ponto de vista civilizatório. Agora, o racismo no Brasil, ele é do ponto de vista, no subjetivo do nosso dia a dia, ele é uma das principais causas da desigualdade social. Então, se a gente não combater o racismo no dia a dia, se a gente não tiver um letramento racial nas empresas, se a gente não tiver a promoção, além de ter o combate ao racismo, eu preciso ter a promoção da igualdade racial, para que o meu colega de trabalho ele possa compreender essa condição. Eu sou deputada federal, mas às vezes eu chego na Câmara, se eu não estou com o meu bottom, eu sou confundida, eu não posso entrar no plenário. Eu sou parada por segurança. Pela segurança, né? Se eu vou em algum evento oficial, se eu não me apresento como deputada, eu não entro nos espaços. Porque quando... E isso, gente, eu estou falando para vocês, porque é o que acontece no dia a dia. Então, e é muito comum, às vezes, eu estar no lugar e as pessoas falarem assim, mas você é a deputada federal? Eu falo, eu sou a deputada federal. Do Espírito Santo, hein? Eu sou a deputada federal. Eu sou a deputada federal. Então, isso, quando ela já me pergunta com dúvida, eu sei que por algum momento na cabeça dela, o imaginário dela de político é o quê? Políticos homens, brancos, cabeça branca, envelhecidos. É essa imagem que as pessoas têm da política. Elas não têm uma imagem da pessoa da política que uma mulher negra ela possa estar em um posto de decisão e de política. Então, criar uma consciência antirracista, ela é, sobretudo, trazer aquelas pessoas para construir um pacto contra esse processo da branquitude. Quantas pessoas que vocês conhecem que são diretoras, ou mais do que isso, são as pessoas que assinam os acordos coletivos? Quem preside as federações de comércio e da indústria? Quantos negros e negras presidem? Por que em 127 anos da criação do STF, nós nunca tivemos uma mulher negra, sendo que o curso de Direito é o que mais forma mulheres advogadas? Mas eles não pensam em transição geracional, Jaque. Esse é o grande problema. É mais do que uma transição geracional. Eles não pensam. É mais do que uma transição geracional. Por isso que, às vezes, a gente fala, existe o pacto da branquitude. Se vai uma mulher, não é uma mulher negra. Se vai ocupar um determinado posto de uma presidência, de uma autarquia importante, de uma secretaria importante, pode até ir uma mulher. Mas nunca pensam que, em primeiro lugar, pode ser uma mulher negra. E a gente estuda mais, a gente se capacita o tempo todo, porque também a gente é tão cobrada desse espaço que, se falhar, não falha eu, Jaqueline, não falha eu, Jaque Rocha, falha
todas, é como se todas as que estivessem comigo não fossem capazes. Portanto, eu falo todos os dias, estar nesse mandato não é honrar só a mim, um desejo individual de estar na política, mas é honrar todas aquelas que estão junto comigo e que vieram antes de mim. E por isso que, nesse momento, a gente fala, precisamos construir, sim, uma sociedade antirracista, tem que corrigir o coleguinha do trabalho, claro que ninguém tem que ser Google de ninguém. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo pode ler o que é injúria racial, o que é o racismo, sim, mas não reproduzi-lo, porque é esse ponto. Quando a gente fala da consciência negra, ela não é consciência negra só para o negro, não é? Com certeza. Porque senão coloca sobre nós nós a responsabilidade de educar as pessoas não negras sobre o que é isso. Essas pessoas, elas precisam se colocarem no lugar de antirracistas. E para serem antirracistas, não adianta ser só solidário aqui no WhatsApp. É aquela pessoa que vai comprar a briga, sim, com ele quando tiver uma greve. Mas eu quero te fazer uma provocação. Quero te fazer uma provocação quando você fala de consciência negra. Eu quero te fazer uma provocação porque eu sou provocado diuturnamente lá na minha cidade, São Mateus, na cidade que debate muito esses quesitos. E aí é o seguinte, lá em São Mateus eu estava conversando com um colega lá que é representante do grupo de consciência negra, e ele me falou o seguinte, mas Amaral, o que remete ao negro é negativa, a febre é negra, a fome é negra. O que você teria que me dizer para essa pessoa que me fez essa provocação sobre esse quesito? É justamente porque essas são expressões que foram utilizadas de maneira racista e que a gente não usa. Eu vou te colocar na lista negra. Significa que eu vou te colocar num lugar ruim. Né? Tudo que remete àquilo que é negro, que é escuro, que é preto, é como se fosse ruim. E a gente está falando justamente ao contrário. Ser preto é bom. Ser da lista negra é bom. Que bom que eu faço parte da lista negra. É essa inversão que tem que fazer. Que bom que eu faço parte dessa lista. Eu estou lá, sou a única da lista entre 10 deputados e deputadas federais. Mas isso foi construído na sociedade. A gente falava aqui no bastidor que a gente tinha a caixinha de lápis de cor, aí tinha uma cor que era o bege. Como é que as nossas professoras, as tias ensinavam? Olha, qual é a cor da pele? Qual é o lápis cor de pele? Qual era o lápis cor de pele? O lápis cor de pele era um lápis meio rosado, era um lápis bege, era um lápis... Então, essas coisas, quando a gente fala que são sutis, é o racismo velado, que é estrutural, que as pessoas foram aprendendo a passar de uma para as outras. E a gente tem que reconstruir isso. Portanto, construir o Dia da Consciência Negra de hoje, 20 de novembro, que é feriado nacional, primeiro, o povo preto, o povo negro precisa saber que esse feriado é dele, que é para descansar, que é para aproveitar, que é para pegar sua família, que é para poder passear. A praia, né? Claro que nós vamos fazer luta, né? Tanto que a gente tem a Marcha da Juventude Negra, que acontece em Vitória, né? Mas tem vários outros movimentos acontecendo, mas a gente já começa a mudar quando a gente começa a celebrar as nossas culturas, celebrar nossas vitórias. E a gente precisa celebrar o que os nossos antepassados conquistaram, que era o processo de ter liberdade. E agora é esse momento que a gente cria, assim. Então, criar essas possibilidades da gente poder conversar nas empresas, no shopping center. É muito triste quando a gente vê, muitas vezes, o segurança atrás de um consumidor só porque ele é negro. O que torna a pessoa suspeita nesse espaço? A cor da pele, né? Não tem outra coisa. Né? Você vai... Assim, é um experimento... Existem N experimentos sociais que colocam essa condição para a gente de que sempre fomos colocadas nessa condição. Então, eu vejo que, assim, vocês, né, através do sindicato, através da direção, fazem um trabalho de diálogo excepcional com a categoria. Sempre, nós precisamos avançar e pode ter certeza que nos projetos futuros que a gente tem, dentre uma das prioridades,
está em aprovar o fim da escala 6x1. Exato, Essa é uma Jaque. das Olha, prioridades. É uma pena, mas foi gostoso demais estar contigo aqui hoje. Estamos Obrigada. chegando à reta final do nosso bate-papo, mas quero dizer para você que o Síndico Comerciário, até nessa luta pelo fim da 6x1, o Síndico Comerciário fez um trabalho belíssimo nas praças, recolhendo assinaturas, e nós recolhemos muita assinatura dos trabalhadores. Os trabalhadores comerciários estão com você nessa luta. Obrigada. E vamos estar sempre junto. Eu estou aqui muito feliz e satisfeito de estar com você, com a Josi, nesse debate. Me convida, se tiver outro, me convida, eu estou aqui à disposição, viu? Eu estou aqui representando meu presidente Rodrigo hoje, me colocando nessa missão de estar com você, fazendo esse debate. Eu espero que o Rodrigo goste de quando ele ver esse debate que nós fizemos aqui hoje. Eu penso que... Um abraço, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Tamo junto, querido. Esse garoto. Chegamos ao fim de mais um episódio, que foi um bate-papo necessário. Falamos sobre a desigualdade racial, falamos também da consciência negra, da igualdade salarial. Foi um tema que não vai sair de nossas pautas, sempre estará nas nossas pautas. Aí eu quero agradecer, Jaque Rocha, por estar conosco. Eu sei que sempre que nós chamarmos, você vai estar conosco aqui. Sempre. Foi uma bagagem, né, muito bom para conosco. Então, eu quero ouvir as suas considerações finais. Aquele abraço aos nossos seguidores e seguidoras, que com certeza devem estar hiper satisfeitos desse bate-papo de hoje. Olha, vamos seguir o Sindicomerciários, tá? O Sindicomerciários é esse sindicato de luta que me representa. Eu amo essa direção. Meu presidente Rodrigo, te amo, a gente está junto, firme, hoje sempre. E agradecer muito aqui a vocês dois, porque através de vocês eu conheci boa parte da luta que a gente já está transformando. O Brasil, esse futuro, as pessoas sempre falam, futuro, futuro, futuro. O futuro começa agora. E o futuro começa, sobretudo, com a força da classe trabalhadora e, sobretudo, os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras que têm que ser protagonistas nesse processo. Muito obrigada. Acompanha também o nosso mandato. Jaqueline Rocha.13, estamos lá na Câmara, representando o povo capixaba, e pode ter certeza que a gente está aí na defesa do fim da escala 6x1, mas fortalecendo aqui as nossas categorias. Estamos juntos, Jaque Rocha. Eu acredito. Eu também acredito.